Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar rosas. Vamos usar umas tonalidades diferentes, não muito comuns para pintar rosa, e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre combinação de cores para pintar rosas, tá bom? Um pouquinho sobre combinação de cores também, qual cor combina com qual, tá? Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo e aqui eu vou usar duas cores, verde musgo claro e um pouquinho do caqui. Venho com meu pincel Pituá número 4. Pego um pouquinho do verde musgo claro, coloco lá no meu pratinho. Aqui, ó, eu já fiz duas marquinhas que o meu fundo vai vir daqui até aqui, tá? E começo aqui, ó. Enquanto eu vou fazendo esse fundo, que a gente já fez várias vezes, já expliquei várias vezes aqui no canal, vou mandar um abraço, vou aproveitar para mandar um abraço aqui do canal para a Kátia Silva, Antônia Francisca e Jura Manhães. Então, para vocês três, um grande abraço aqui do canal, tá? Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos vocês que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. E não esqueça também de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá? A todos vocês que sempre estão aqui no canal prestigiando, um grande abraço, tá? E muito obrigada. Aqui, ó, vou fazendo o fundo. Como eu disse, já fizemos várias vezes fundo aqui no canal, explicando bem, ó, como faz para esfumar bem certinho no tecido, sem deixar manchas. Ó, venho com o pincel com mais aquarela silk do que tinta para esfumar bem, ó. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 8, pode ser da 421, ou pode ser da 454, um pouquinho do caqui, né? Passo aqui, ó, tiro o excesso de tinta do pincel e já vou esfumando. Se tiver muita tinta no pincel, eu vou retirando, ó, porque eu quero terminar esse caqui antes de chegar lá no final de onde eu passei o verde musgo claro. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou passar o caqui mais nessas partes onde eu quero um pouquinho mais escuro, ó, como aqui, e pra cá, ó, eu já vou clareando, ó. Qual a importância daqui, ó, eu usar esse pincel número 8 e não Pituá? Porque com esse pincel, ó, com a quininha do pincel, eu consigo, ó, contornar o meu trabalho sem passar, ó, do meu risco, tá? Então, com esse pincel, ó, eu consigo fazer isso, tá? Ó, como eu disse, pode ser esse ou qualquer um da linha 454, tá? Ó, tá, passei, volto com o Pituá, número 4 aqui, ó, dou uma passadinha no pincel, ó, só para unir melhor. Ó, dessa maneira aqui eu vou tirando todas as manchas. Notem que eu nem pego tinta mais no meu pincel, só venho, ó, com sujeirinha do aquarela silk, pego bem pouquinho para aqui, ó, eu consiga unir melhor esses dois tons. Dessa maneira, ó, e vou fazer esse restinho aqui. Tá, terminei aqui o fundo, ó, ficou perfeito, sem manchas. Eu venho para as folhas. Eu vou usar 3 cores bem comum que não pode faltar aí entre as suas tintas, tá bom? Verde kiwi, verde abacate e verde grama. Vamos supor que vocês não tenham esses 3 tons de verde. Dá para substituir? Lógico que dá. Pega um pouquinho mais escuro, um médio e um bem mais claro. Pode ser verde oliva, o verde grama e o verde pistache. Pode ser também o verde pinheiro, o verde folha e o verde pistache, tá? Basta substituir seguindo essa regra aqui, ó, um mais escuro, um médio e um claro, tá? Então, vamos lá?
Aqui, ó, já adiantei algumas folhinhas, mas deixei essas duas pra gente pintar juntinho, passo a passo. São folhinhas bem simples, com apenas 3 cores, como eu havia dito, bem fácil de fazer. Para a pintura dessas folhas aqui, ó, eu vou usar o pincel número 8, da série 421, mas pincel, gente, é o que vocês estão acostumados. Quem gosta de pintar com os pincéis daquela série de cabo amarelo, pinta com ele, o resultado é o mesmo. Se você já está acostumado a usar aqueles pincéis, o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu, particularmente, prefiro usar nas minhas pinturas esses pincéis um pouco mais macio, tá? Mas não interfere, vai do costume que você tem de usar esses de cerdas mais macias ou um pouquinho mais dura, tá? Tanto faz, tá? Então, aqui, ó, passei um pouquinho do verde grama, verde abacate, vou passar um pouquinho mais do verde abacate, já pego esse verde abacate com uma sujeirinha do verde kiwi e venho aqui, ó, para completar com o verde abacate, aqui, ó, a minha folhinha. Você pode deixar ela assim, ou você ainda pode vir com um pouquinho do verde kiwi aqui, ó, e fazer, ó, essas puxadinhas, ó, sem deixar muito marcado, ó. Deixo um espacinho e puxo, ó, um pouquinho mais, ó. Como eu usei um verde um pouquinho mais escuro lá por baixo, ó, vai ficar bem mais fácil trabalhar, ó, e não vai ficar marcação. Com a sujeirinha do pincel que sobrou de tinta, ó, venho aqui e puxo um pouquinho, ó, levando lá pro meio da folha, ó, e desse lado também. Limpo o meu pincel, já venho para outra folha, venho com verde grama, ó, tiro a tinta de um lado do meu pincel, a tinta fica toda desse lado, ó, vou virando o pincel e deixando a tinta, ó, toda em cima do tecido, ó, até tirar, ó, o lado que estava cheio de tinta, deixar todo no pincel, ó. Pego um pouquinho mais, viro o pincel com a tinta em cima do tecido, ó, vou fazendo esse movimento aqui no pincel, tá? Aqui, ó, pra subir, ó, lá pra ponta da folha, eu vou fazendo a mesma coisa, ó, girando o meu pincel, deixando a tinta toda no meu tecido. Quando terminar toda a tinta do pincel, aí que eu volto, ó, fazendo esse movimento circular, fazendo com que a tinta penetre bem no tecido, ó, e tirando, ó, toda a tinta do meu pincel. Mudo a cor, venho pro verde abacate, pego, ó, com a prática você já aprende a pegar a tinta, ó, da maneira certa. Então, ó, desse lado aqui já fica sem tinta. O lado que tá a tinta vai no tecido, ó, vou girando o meu pincel até acabar toda a tinta do pincel. Sempre volto lá na tampinha, ó, quando o pincel já tiver vazio, sem tinta. Daí eu pego, coloco a tinta no tecido. Isso não é uma regra, depende o que eu estou fazendo. Eu estou usando esse jeito aqui para pintar essa folha. Em algumas coisas, às vezes, eu deixo a tinta para cima, tá? Por isso é sempre importante ver que pincel estou usando em determinada coisa, para daí saber como pegar certinho a tinta no pincel, tá? Aqui, ó, já posso jogar junto com esse verde abacate um pouquinho do verde kiwi, ó, para ficar um tonzinho de verde um pouquinho mais claro. Faço a junção, ó, bem certinho, tiro toda a tinta do pincel, limpo, venho, ó, com um pouquinho de verde kiwi lá na quininha do meu pincel, deixo aqui, ó, e puxo, ó, mais um pouquinho na quininha do pincel, deixo aqui, ó, e vou com o movimento, ó, vou e volto, ó, com esse movimento aqui, ó. Dessa maneira, ó, já fica esse detalhe aqui na folha, ó, e sem marcação, tá? Sem aquela divisão muito forte. Com a sujeirinha de tinta que sobrou no meu pincel, que aqui no meio das cerdas, ó, ainda tem tinta, eu venho aqui, ó, e puxo lá do lado que ficou mais escuro com verde grama e faço, ó, uma sujeirinha, ó, bem de leve. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho
do verde kiwi. Aqui eu tiro mais um pouquinho de tinta que possa ter lá do outro lado. Venho aqui e vou fazer uma dobrinha, ó, nessa folha, ó, só com verde kiwi. E aqui, ó, também, ó. Notem, ó, que aqui por baixo, por ter ficado só o verde abacate, não há necessidade de eu fazer sombra nessa dobra. Aqui já tem uma cor mais escura, então já fica como se fosse uma sombra da dobrinha, beleza? Folhas feitas, agora eu venho para as rosas. Tá, agora chegou a hora de eu pintar as rosas. E como eu falei, eu vou pintar de uma cor não muito usada na pintura em tecido, uma cor diferente, tá? Mas antes eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre combinação de cores. Como combinar cores para rosa ou para qualquer uma outra coisa que eu... qualquer um outro trabalho que eu esteja fazendo que eu precise combinar as cores, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Eu quero fazer, vamos supor, minha rosa em tons de vermelho. Que cores eu devo usar? Tá, eu tenho aqui, ó, uma combinação de vermelho. Eu tenho vários tons de vermelho na cartela de cores. Suponhamos que eu não tenha todas as cores, que nem é necessário ter realmente. Eu posso pegar vermelho escarlate como base, como aquela primeira cor que eu preencho a rosa. Onde eu preciso fazer a sombra das pétalas, eu venho com púrpura e a profundidade um pouquinho do vinho. Aqui, ó, e no cálicezinho, na boquinha aqui da rosa. Tá, para cortar minhas pétalas, o que que eu posso usar? Jamais o branco, tá, gente? Aqui eu vou dar alguns tons que você pode usar, a sua rosa vai ficar perfeita no tom de vermelho, sem usar o branco, tá? Porque é uma mistura, é um tom do vermelho pro branco, é uma mistura muito agressiva, eu vou falar assim, tá? É muito longe uma cor da outra. Existem vários tons que dá para você usar, várias cores, sem precisar usar o branco, tá bom? Então, aqui, ó, posso usar o flamingo para cortar as pétalas, posso usar o coral, posso usar o papaya, tá? Essas três cores aqui, ó, vai ficar perfeito, vai aparecer super bem, vai ficar muito lindo. Quando eu faço rosas vermelhas, eu costumo cortar com uma dessas cores aqui, ó. Às vezes eu ainda dou uma misturadinha com qualquer uma delas que eu esteja usando com o vermelho escarlate, para casar bem, para ficar bem unido, tá? Mas é com essas cores aqui que eu corto as pétalas, tá? Beleza. Isso para rosas vermelhas. Vamos supor que eu queira fazer com rosa. Que cores eu devo usar? Tá, primeiro eu escolho uma cor base, tenho aqui, pode ser o pink. Nessa composição aqui que eu fiz, eu tô usando o pink como cor base, mas eu poderia estar usando também o rosa chá, o rosé ou qualquer outro tom de rosa. O que que eu quero mostrar para vocês? Eu preciso ter um tom acima e alguns tons abaixo, mais claro, tá? Então, para explicar de maneira bem certinha, ó, eu tenho que ter um tom acima para fazer a parte de sombra, tá? As partes que eu quero mais escuro, e tons abaixo para fazer o corte das pétalas. Apenas isso. Então, aqui eu escolhi como base o pink, pode ser também o rosa chá, para fazer a sombra, ó, o rosa escuro. Aqui eu posso usar também acima do rosa escuro, um pouquinho do púrpura, para dar profundidade, tá? Para clarear, para cortar as pétalas, desculpa, falei errado, o rosa inglesa ou o rosa candy, ó. Uma boa maneira de você ver a combinação de cores também, veja aqui pelo fundo da tinta, ó. Eu venho de uma cor bem escura, pulo um tom desse para esse, ó, e assim eu consigo combinar certinho, tá? Tá, suponhamos que eu queira fazer em tons de lilás, ó, deixa eu virar aqui ao contrário. Como combinar? Aqui, ó, minha cor base, vou usar o flor de malva para preencher toda a minha rosa. As partes onde eu quero fazer sombra, nas pétalas onde eu quero sobrepor uma sobre a outra, fazer sombra a sombra que uma faz em cima da outra, eu venho com magenta. Para dar profundidade, eu venho com uva, tá?
para fazer o corte das pétalas, eu posso usar o lilás bebê. Se ficar muito claro que pareceu branco, não vai parecer porque não é. Suponhamos que fique muito claro, eu posso pegar essa tinta, misturar um pouquinho com essa e assim cortar as pétalas, tá? Mas como eu preencho a minha rosa toda com essa, e na hora de cortar as pétalas, eu vou cortar por cima já desse tom, então já vai ficar misturadinho, tá? Às vezes nem é necessário fazer a misturinha, certo? Então, gente, dessa maneira, ó, veja que também é fácil sempre olhar aqui pelo fundinho da tinta. Quem tem dificuldade em combinar as cores, ó, fica mais fácil, tá? E assim, gente, pode usar qualquer tom de tinta. Isso também funciona para os tons de azul. Ah, quero fazer um trabalho lá que vai bastante verde. Como combinar? Vira a tinta assim, olha no fundinho da tinta que você vai ver certinho que cor combina com qual. Como eu disse, eu ia fazer uma rosa em tom diferente, não muito convencional, e eu vou usar essas cores aqui, ó. O areia, camurça, castanho claro e rosa antigo. Então, vamos lá? Ó, já fiz uma rosa, mas essa daqui, ó, vamos fazer juntinhos, tá? Então, com o pincel número 8, eu pego uma pincelada do areia, um pouquinho do camurça. Não preciso fazer misturinha, só pego junto no pincel, venho aqui, ó, no cálice da minha rosa e já, ó, esparramo essa cor aqui, ó, por todo o cálice, ó. Vou pegando uma cor e outra, ó, até aqui, ó. Venho com o castanho claro e vou preenchendo, ó, toda a rosa. Aqui, ó, faço a junção bem certinha, já deixando, ó, o cálice aqui um pouquinho mais claro. Aqui, ó, tomo um pouquinho mais de cuidado, porque tá lá por baixo. Fiz a que tava por cima primeiro, tá? Não costumo fazer isso, mas aqui eu fiz. Então, ó, vou preenchendo. Essa primeira parte aqui, ó, só de preenchimento mesmo, tá? Então, vou preencher aqui tudo, ó, com castanho claro, toda a rosa, tá? Ó. Preenchi, ó, toda a minha rosa. Deixei aqui, ó, o miolinho, tá? Esse miolinho, eu já venho, ó, com rosa antigo. Na quina do meu pincel, continuo com o mesmo pincel número 8 e vou, ó, preenchendo. Mais um pouquinho, passo, esfumo. Faço a junção, ó, bem certinho, sem deixar marcação. Mais um pouquinho de tinta na quininha do meu pincel, venho aqui por baixo, ó, e vou desenhar o cálice. Venho passando a tinta, ó, até tirar toda a tinta do meu pincel, ó, viro o contrário, porque aqui, ó, na hora de fazer o cálice, eu preciso esfumar essa tinta tanto para cima como para baixo. Mais um pouquinho, jogo aqui no meio e venho, ó, até sumir toda a tinta do meu pincel, fazendo, ó, uma bola maior, ó, um círculo maior, e vou esfumando aqui na parte clara e também para a parte de baixo, onde ficou um pouquinho mais escuro. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais, ó, para mim definir melhor a pétala da rosa, que eu pintei por primeiro, ó, e também para deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Nessa rosa aqui, ó, eu ainda poderia usar uma outra cor mais escura para mim ter um pouquinho mais de profundidade aqui, ó, mas eu não vou usar porque eu não usei nessa, tá? Então, essa eu vou fazer só com essas 4 cores mesmo, tá? Vou jogar um pouquinho mais para deixar um pouquinho mais escuro e venho, ó, esfumando tanto para cima como para baixo, ó. Deixo o pincel bem leve na mão, porque daí eu consigo unir, ó, com bastante facilidade. Tá, mais um pouquinho de tinta de um lado só do meu pincel. Eu venho aqui, ó, para fazer a sombra, ó, que uma pétala vai fazer, ó, em cima da outra. Mais um pouquinho de tinta, ó, jogo aqui e puxo, ó. Em todas, venho aqui do outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, e um pouquinho só aqui, ó.
dessa maneira. Vou mudar o meu pincel, vou pegar o meu pincel, o outro pincel número 8, o meu é bem velhinho, ó, então a ponta dele é bem fininha, ó, tá? Venho, ó, com a pincelada do camurça e uma do areia, faço uma mistura lá no meu pratinho, pego um pouquinho mais do areia, tinta de um lado só do meu pincel, ó, tinta no tecido, venho aqui, ó, e vou levantando a tinta, ó, do meu tecido. Vou começar aqui, ó, o corte das minhas pétalas. Tanto faz se eu começo por essa que é a central, ou por aqui, ó, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Deixo a tinta no tecido, ó, e levanto um pouquinho o pincel para já ficar assim, ó, levemente esfumado. Pego um pouquinho mais de tinta, venho aqui, ó, passo uma pétala, ó, inteira. Ó, dessa maneira, um pouquinho mais, venho aqui, ó, passo mais uma pétala e vou, ó, deixando ela um pouquinho mais grossa, ó, sumindo ela, ó, lá pro meio da rosa. Aqui, mais uma pétalazinha. Aqui, ó, já venho com um pouquinho mais de camurça para deixar essas pétalas, ó, um pouquinho mais escura e elas vão ficando, ó, um pouquinho menor, porque vai entrando lá pro miolinho da rosa, ó. Aqui, ó, uma pincelada para fechar, aqui a boquinha da rosa, mais uma e mais uma, ó, 3 pinceladinhas. Passo o pincel, vou e volto, ó, para unir bem certinho. Mais um pouquinho de tinta, venho, ó, tinta no tecido, vou passando o pincel dessa maneira, ó, para poder as tintas se misturarem, ó, para não ficar divisão. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, faço a dobrinha da pétala e vou e volto. Mais um pouquinho de tinta, vou na pétala de baixo, ó, passo um pouquinho, mais um pouquinho de tinta e faço, ó, a dobrinha. E aqui, ó, com esse movimento, ó, vou e volto no pincel, eu faço com que as tintas se misturem, ó, sem deixar divisão. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Com esse pincel, ó, eu faço a divisão aqui, ó, bem certinho, levo a tinta, ó, bem em cima do risco, ó, sem passar, pro meu trabalho ficar, ó, bem feitinho, bem bacana. Venho aqui, ó, trabalhando o pincel, ó, indo e vindo, para misturar a tinta já aqui, e faço, ó, a dobrinha aqui da pétala. E pronto, ó. Essa daqui, ó, tá lá por baixo, então ela só vai, ó, só vou fazer nela uma sujeirinha aqui, ó, dessa maneira. Venho, ó, já pro outro lado, mais um pouquinho de tinta, passo aqui, ó, bem em cima do meu risco, vou e volto, ó, e a dobrinha aqui da pétala, ó, já vai ficando prontinho, ó. Aqui eu já posso jogar, ó, uma outra pétala. Já vamos começar a jogar as pétalas aqui, ó, aleatórias, ó, já joguei uma outra pétalazinha, mais um pouquinho de areia para mim finalizar ela aqui, ó, dessa maneira. Mais um pouquinho de tinta, aqui, ó, na pétala seguinte, eu tô vindo, ó, com as pétalas da pétala central aqui pro final da rosa, tá? Então, ó, jogo, vou e volto, com bastante cuidado para não sair, né, muito fora do risco, faço a dobrinha da pétala e volto, ó. Misturando, ó, sempre a tinta aqui, ó, no tecido, daí já vai ficando, ó, uma cor bem bacana. Faço aqui, ó, a dobrinha da pétala, vou e volto, ó. E sempre quando eu pinto rosa, às vezes é preciso refazer. Então, o que eu faço? Depois de seca, se é preciso retocar, eu já vou voltando e dando um retoquezinho para ficar mais bacana, ó. E assim, ó, venho aqui na última pétala, ó, deixo a tinta, vou e volto, ó, e fazendo certinho, ó, dá a impressão que uma pétala sai de dentro da outra, tá? Aqui eu vou fazer já as pétalas soltas, ó. Venho aqui, vou fazer mais uma pétala, e aqui, ó, vou jogando, ó,
onde eu vejo que tem espaço, vou jogando as pétalas. Aqui eu vou fazer mais uma, então eu deito, ó, todo o meu pincel no tecido para fazer, ó, uma aqui, ó. Não precisa se preocupar, ó, em passar uma cor mais clara do que o areia, porque ela vai aparecer, ó, perfeitamente aqui, tá? E aqui, ó, eu posso jogar ainda mais uma. Fina, ó, não precisa ser muito grossa, não, ó. Até aqui. Aqui eu jogo mais uma. Vejo onde que já vai precisando, ó. Eu dou um retoque, ó. E pronto, ó. Pego uma sujeirinha. Muita tinta. Tira o excesso de tinta do pincel. Pego uma sujeirinha do camurça, ó, e jogo aqui nessa pétala de baixo. Aqui, ó, eu preciso só consertar essa pétala aqui que tá por cima, então eu jogo um pouquinho só do areia aqui, ó. Venho com o camurça e o areia e vou jogar uma pinceladinha aqui, ó. Tinta de um lado só do pincel. Aqui eu fiz com pincel número 8, mas, como eu disse, pincel é aquele que vocês estão acostumados. Então, quem tá acostumado a trabalhar com pincel um pouquinho menor, pode usar um pouquinho menor, tá? O número 6 ou o número 4, e pode ser também da série 454, não tem problema nenhum. Ó, é necessário jogar um pouquinho, algumas pétalas a mais? Não, porque aqui, ó, eu preciso mostrar o cálice da minha rosa bem certinho. Eu só vou desenhar essa pétala aqui, ó, um pouquinho melhor, ó. E a rosa, ó, já vai ficando dessa maneira. Tá, aqui no meu trabalho, quero fazer aquelas folhinhas para dar acabamento aqui no meu trabalho, aquelas folhinhas de segundo plano. Então, eu pego o pincel número 10, tá? Pincel normal, da série 421. Uma quina do pincel, eu pego o verde pistache, na outra, pego o verde grama. As duas cores no pincel. Venho aqui no meu pratinho, ó, dou uma pincelada no aquarela silk, vou trabalhar com essa tinta, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, bem diluída, ó, uma de cada cor, dessa maneira aqui, ó. Tá, peguei a tinta, venho aqui, ó, a parte que tá mais escuro vai perto da folha, ó. Dou uma pincelada e venho de lá, ó, ao contrário, dessa maneira. Pego mais tinta, respeitando a cor que tá em cada lado do meu pincel, dou uma pincelada aqui, ó, venho de cima para baixo e mais uma, ó. Novamente, cor escura, ó, mais próximo da folha. E aqui, ó, bem pequenas, ó. Venho com verde oliva. Pincel número 8, vou pegar um bem velhinho, porque os riscos agora são bem fininhos, ó. Faço alguns risquinhos, ó. Simulando, ó, talinhos. E dobrinhas, ó, nessas folhas. Aqui. E aqui, ó. Dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando o trabalho todo concluído. Lembrando aqui pela primeira vez e tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Deixe também aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.